Fala pessoal, vamos aqui fazer a correção da prova de matemática do primeiro exame de qualificação da UERJ 2026. Se você não me conhece, meu nome é Alberto, sou professor de matemática. Se não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Vamos lá para a primeira questão. A gente vai corrigir acho que são 6 questões, né? São 7 questões. Vou corrigir todas as 7 aqui com vocês. E aí vamos dar uma olhada nessa primeira aqui, tá? Nessa primeira, que era a questão 28 do caderno, ela cobra um conceito que é o conceito de ângulo em radianos, tá? Ele fala que, dá uma olhadinha na tela aqui, ele diz que esse comprimento aqui de A até B, isso aqui vale 600 metros. Ele falou que isso vale 600 metros, ó, o arco AB vale 600 metros. Então, esse tamanho aqui vale 600 metros. E esse comprimento aqui, daqui até aqui, vou botar de vermelho para ficar igual, que é o raio da circunferência, né? OA ou AB, ele falou que vale 300 metros. Centímetros, né? Vamos corrigir aqui, tá em centímetro. Aqui tá em centímetro. E ele diz aqui também tá em centímetro. E galera, toda vez que ele quer saber o ângulo de uma circunferência, a definição de θ em radianos é o tamanho do comprimento, ou seja, esse tamanho aqui, o comprimento AB, dividido pelo raio da circunferência. Essa aqui é a definição de ângulo em radianos. E ele me deu exatamente isso, é só a gente substituir. O primeiro carinha aqui, o comprimento AB, era 600 centímetros. O segundo comprimento era 300 centímetros. Como tudo está em centímetros, centímetro vai embora com centímetro. 300 aqui, ó, elimina os zeros. Vai sobrar 6 sobre 3, que é igual a 2 radianos, tá? Que é exatamente o que ele pergunta. Ele quer saber a medida do ângulo em radianos. Gabarito aqui, letra A. Questão muito tranquila. Questão que você precisava dominar esse conceito aqui de ângulo em radiano. Beleza? Vamos para a questão 29. A questão 29 é uma questão interessante porque ela fala de porcentagem. Na verdade, caíram duas questões bem parecidas, que foram a 29 e a 30. São questões de porcentagem. Ele diz aqui, ele me dá aqui o imposto de renda de acordo com o número de dias. Por exemplo, até 180 dias tem um desconto de 22,5. Enfim, ele me dá aqui a relação de dias e descontos. Ele me fala, dá o exemplo aqui, ó, de uma pessoa que em 180 dias teve o imposto, os juros era de 12%, mas só que essa pessoa teve um desconto de 20%, porque olha só, em 180 dias, em 800 dias, perdão, se enquadra nesse tamanho aqui, ó. Não, teve desconto de 15%, né? Tá aqui. Se enquadra aqui. Então, da onde veio essa conta aqui para você entender? Esse aqui são os 12% de juros que ele já me deu, que eram os juros antigamente. O que significa esse 0,85? É você dar um desconto de 15%. Porque você dar um desconto de 15% é a mesma coisa de você pegar 100% e diminuir 15%. Daqui que veio esse 0,85 ou 85%. Então aqui é importante você entender que dar um desconto de 15% é a mesma coisa de você multiplicar por 0,85. Nessa questão, ele vai trabalhar os 300 dias. 300 dias se enquadra aqui. O que é dar um desconto de 20%? É você pegar aquela coisa, que é 100%, e diminuir de 20%. 100 menos 20 deve dar 80%. Ou seja, é a mesma coisa que você multiplicar por 0,8. Então, dá um desconto de 20%, é você multiplicar por 0,8. Pronto. A taxa de juros nesse banco passou a ser de 13,5. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 13,5 e vai multiplicar por 0,8. O que significa esse 0,8? É um desconto, ó, é um desconto de
20%. Era isso que você precisava entender. Então, a conta que você vai fazer é 13,5 vezes 0,8. Aí aqui, gente, como é que a gente vai fazer essa conta? Eu vou multiplicar normal. 35 sobre 10 vezes 8 sobre 10. Como é que eu multiplico? 135 vezes 8. Eu tenho 35 vezes 8. Estou fazendo a conta aqui com vocês, ó. Deixa eu sumir aqui. 135 vezes 8. 8 vezes 5 dá 40, sobe 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. Subiu 2. 8 vezes 1, 8. Com 2, 10. Então, isso aqui dá a mesma coisa que 1080 sobre 100, né? Que foi da multiplicação do 10 vezes 10. Dividir por 100 é andar 2 casas para a esquerda. Então, é 1, 2. Então, isso aqui é 10,80 ou 10,8. O que está marcando aqui é... Tá marcando aqui gabarito letra D, né? Foi? Então, isso aqui já estava em porcentagem, tá? Porque isso aqui é 13,5%. Aqui já está em porcentagem, certinho, gabarito letra D. Tá? Então, questãozinha de porcentagem, questão bem interessante, questão relativamente tranquila, que você precisava só se atentar em que... A ideia aqui era que você soubesse trabalhar essa fórmula de aumento e fórmula de desconto. O que é dar um aumento de 10%? É você pegar 100% mais 10%. É a mesma coisa que você multiplicar por 1,1. É o que a gente vai trabalhar aqui na próxima questão, que é isso aqui, ó. Por exemplo, ele fala que uma coisa é 50%. Ó, ele falou que o custo total de produção de pães, ele divide isso em 3 blocos. Esse custo é dividido em 50%. Ó, vamos botar aqui, 50%. Olha na tela. Ele fala que é 50% para a matéria-prima. Matéria-prima. Ele fala que 20% energia elétrica. E ele fala que os outros... Falta quanto? 30%? 30% mão de obra. 30% mão de obra. Beleza? E ele fala que a mão de obra, a matéria-prima e energia elétrica sofreram uma elevação nos preços. Ou seja, a mão de obra aumentou 10%. Como é que você tem que enxergar esse aumento de 10%? Isso aqui você tem que enxergar como 100%, ó, mais 10%. Que é a mesma coisa que 110%. Ou multiplicar direto por 1,1. Como é que você enxerga um aumento de 20%? 100% mais 20%, que é a mesma coisa de 120%, que é a mesma coisa de você multiplicar por 1,2. O que dá um aumento de 10%? Mais uma vez, isso aqui é multiplicar por 1,1. Então, a mão de obra sofreu um ajuste de... mão de obra sofreu um ajuste de 10%. Então, eu vou pegar 30% e vou multiplicar por 1,1, que é o aumento de 10%. A energia elétrica sofreu também um aumento de 10%, né? Aqui, energia elétrica. Então, vai ser os 20% vezes 1,1 também. E a mão de obra teve um aumento de 20%, que é você pegar os 50%, que está aqui, e multiplicar por 1,2, que foi um aumento de 20%. Se a gente fizer essas contas, esse cara aqui, ó, eu já fiz a conta aqui para vocês. Esse 30 vezes 1,1, isso aqui dá 33%, ou seja, passou a ser 36%, 33%. A energia elétrica, se a gente multiplicar 1,1 vezes 20%, dá 22%. E se a gente multiplicar 50 vezes 1,2, dá 60%. E aí, se você somar isso aqui, se você somar esses caras aqui, ó, que é o 60
mais o 22 mais o 33, isso aqui vai dar 82 com 33. Isso dá 115. Isso aqui dá 115%. Ou seja, antes 115%. Antes o valor era 100%, era o valor total. Passou a valer 115%. Ou seja, o que aconteceu com o valor? Ele aumentou 15%. O que está marcando aqui, gabarito, letra C. Beleza? Próxima questão, questão de função. Ele fala aqui, ó, ele diz que o custo de fabricação de alguma coisa aqui, das embalagens, tem essa função e o valor de venda é 6x. Olha só, como é que a gente faz para calcular o lucro? O lucro, olha para cá, o lucro de alguma coisa é sempre você pegar a venda e diminuir do custo. Lucro é isso. Você pega tudo que entrou de dinheiro, tudo que você obteve com a venda e tira o custo que você teve para fabricar aquilo. Se você vende uma camisa a R$120, mas comprou ela a 100, o seu lucro é 120 menos 100. É R$20 em cada camisa. E aí dá para a gente modelar já a função lucro aqui. A função lucro de x é igual à venda, que ele chamou de 6x, menos a função custo. Quem é a função custo? Que está aqui, ó. Olha a função custo aqui. 400 menos, mais, desculpa, 3x. O que eu tenho que tomar cuidado? Ó, olha na tela. Que esse menos troca o sinal tanto desse quanto desse. Então, como é que a gente vai fazer esse cara aqui? O lucro em função de x é 6x menos 400 menos 3x. Ó. O menos troca o sinal dos dois. Quem é o lucro em função de x? É igual a 6x com 3x, dá 3x menos 400. Então, essa aqui seria a função lucro. Beleza? Depois que eu obtive a função lucro, é só eu olhar para o que ele quer. Ele quer que o lucro seja o custo fixo, que ele já falou que é de R$400. Isso aqui ele já falou que é R$400 aqui, ó. Mais R$100. Ou seja, ele quer que o lucro seja de 400 mais 100. Ou seja, que o lucro seja de R$500. É isso que ele pede. Só igualar. Quem é o lucro? 3x menos 400 igual a 500. Passo 500 para lá. O 400, na verdade, vai ficar 500 mais 400, 900, né? O x é 900. Deixa eu sumir aqui para vocês. Sobre 3, né? Que é igual a 300. Ou seja, para que o lucro seja de R$500, que é isso aqui, ele tem que vender 300 peças, que é exatamente o que ele perguntou. Ele perguntou quantas peças ele tem que vender, quantas embalagens, né? 300, gabarito, letra C, de certo. Beleza? Próxima questão, questão de PA, questão onde ele falou que a média. Então, olha só, vamos falar dos 4 números assim, ó. Vamos olhar para esses números da seguinte maneira. Eu vou falar que os números são x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 e x8. Esses são os números em ordem, tá? Do menor para o maior. E aí ele me fala, olha só, ele me fala que a média dos dois primeiros, x1 mais x2, média é isso sobre 2. Ele falou que a média dos dois primeiros é 64. Então, olhe na tela aqui. O que você vai fazer? Eu vou passar esse 2 para cá multiplicando. O que você vai conseguir obter? Que x1 mais x2, isso é, se você multiplicar, isso dá 128. Quem é x1 mais x2 mais x3 sobre 2? Ele já me falou que esse cara é igual a 68.
O que que isso quer dizer? Se você passar mais uma vez esse carinha para cá multiplicando, você vai conseguir enxergar aqui x1 mais x2 mais x3. Isso é igual a 2 vezes 128. 2 não, por 3, né? Aqui, né? A média é dividido pela quantidade. Então, aqui é por 3. Se eu passar esse 3 para cá multiplicando, vai ficar 68 vezes 3, que vai dar 204. Aqui, você pode observar que eu já sei quanto vale x1 mais x2. Isso aqui já vale 128, porque a gente já sabe aqui em cima. Logo, a gente conclui aqui que o x3 é igual a 204, que era o que estava aqui, menos esse 128 que estava aqui, ó, né? Eu consigo concluir que o x3 vale, se eu diminuir, dá 76. Beleza? E de maneira análoga, eu faço para os quatro primeiros. Ele fala que o x1 mais o x2 mais o x3 mais o x4, agora sobre 4, a média dos 4 primeiros, ele dá que é 72. Vou fazer a mesma coisa. Vou passar o 4 para cá multiplicando. Ó, esse 4 para cá multiplicando. O que que a gente vai obter? Que x1 mais x2 mais x3 mais x4 é igual a 4 vezes 72, que vai dar 28, 8. Mesma coisa. Quem são esses três aqui? A soma desses três a gente já tem aqui de cima. A gente já tem daqui. Isso aqui vale 204. Logo, quem é x4 aqui? Quem é o x4? O x4 vai ser 288 menos 204. Se a gente fizer as contas, dá 84. E aí, gente, qual é a ideia? Ele falou que as médias... Aqui tinha uma coisa aí que você tinha que concluir. Ele falou que as médias formavam um padrão de uma PA. E, gente, para as médias formarem um padrão, a gente não precisa enxergar as médias. Se as médias formam uma PA, quer dizer que os números ali dentro também formavam uma PA. Então, por exemplo, olha para cá. Ele me dá o x1, x2, x3. O x4 eu já sei que vale... O x3, desculpa. O x3 eu já sei. O x3 eu já sei que vale 76. O x4 eu já sei que vale 84. Eu já posso afirmar que isso aqui é uma PA. Como uma média forma uma PA, a média é uma soma. Se a soma é uma PA, quer dizer que os elementos também formam uma PA. Então, o próximo termo aqui para a gente encontrar, que seria o x5, x6, x7 e x8, é só você, daqui para cá, é só você perceber que somou 8. Então, daqui para cá também vai somar 8. Daqui para cá também vai somar 8. Daqui para cá também vai somar 8. Ele só quer saber o último. Daqui para cá também vai somar 8. Ou seja, o x8 é a mesma coisa que você pegar o x4, por exemplo, que está aqui, 84, e somar o 8 quantas vezes? É só olhar para cá. Soma o 8. 1, 2, 3, 4. Soma 4 vezes 8. É uma PA, tá? Pronto. Quem é o x8? 84. 3 vezes 8, 32. Quem é o x8? 84 mais isso dá 116, né? Gabarito, letra B de bola. Beleza? Você poderia continuar usando a média aqui, mas você não precisava. Se a média forma uma PA, quer dizer que os elementos também formam uma PA, tá? Essa questãozinha aqui é uma questão também de PA, duas questões de PA no mesmo vestibular. Ele fala, ó, esses termos aqui. Aqui tem um elemento, ó, um quadradinho, desculpa. Aqui tem 3 quadradinhos, só contar.
Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui tem 5 quadradinhos. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 7 quadradinhos. Então, os números são esses, ó. 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Até parar no 17º, né? Qual a ideia? A ideia é dá para você enxergar que o 17º vamos lá, até o A17. Quem é o A17 de uma PA? O A17 de uma PA, termo geral de uma PA, é sempre o A1 mais 17 menos 1 vezes R. Termo geral de uma PA, tá? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, o A17 vai ser o A1, que já era 1, né? Mais, ó, isso aqui, se você reparar, é uma PA de razão 2. Ó, daqui para cá aumentou 2. Daqui para cá aumentou 2. Aumentou 2. Então, é 16 vezes 2. 16 vezes 2 dá 32, mais 1, 33. Então, o último termo é 33, que é esse cara. E ele pede para fazer a soma de todos, número total de quadradinhos. Ele quer saber a soma desses 17 primeiros termos. E aí é só a gente lembrar daquela sominha de Gauss. Sn, é igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. É o primeiro mais o último vezes a quantidade sobre 2. Primeiro, 1. Último, 33. Vezes a quantidade. Quantos termos tem? 17, né? Sobre 2. Isso aqui dá 34 vezes 17 sobre 2. Pode simplificar logo, ó. Esse 34 com esse cara dá 17. É só multiplicar. 17 vezes 17, se a gente fizer as contas, dá 289, né? 289. Gabarito letra B de bola. Foi? 2 questões de PA no mesmo exame. Tranquilo? Vamos para a próxima? E a última, né? A última é essa de probabilidade. Ele fala, olha só, qual a ideia? Ele fala que uma urna contém 5 bolas numeradas de 1 a 5, ou seja, lá a urna tem 1, 2, 3, 4, 5. E ele fala que para formar um número de 2 algarismos, ou seja, um número de 2 algarismos, um número dessa maneira, tá de azulzinho aqui, onde aqui é unidade aqui, né? E aqui dezena. Cada criança retira ao acaso uma bola. Aqui, o algarismo da dezena sempre será a primeira bola retirada. Então, aqui é a primeira bola a ser tirada. Então, aqui é a primeira a sair. Consequentemente, aqui é a segunda, né? Mas o que ele fala? Ele fala que e retirado é o algarismo da segunda, beleza? Se o número formado for par, ou seja, gente, para um número ser par, o que a gente tem que lembrar? Que para um número ser par, basta que o último algarismo seja par. Para um número ser par, basta que o algarismo das unidades seja par. Só isso é a condição para que o número seja par. Beleza? Ele quer saber se o ímpar, o número for par, ganhará o picolé a criança que retirar a primeira. Então, aqui tem uma informação importante. Se o número for par, ganhará o picolé que a primeira criança que retirar a bola da urna. Ó, se o número for par, ganhará a primeira criança que tirar a bola. Se for ímpar, ganhará a segunda. Ele pergunta qual a probabilidade da criança, da primeira criança ganhar. Ou seja, ele quer, gente, que ele pergunta qual a probabilidade do número tirado ser par. E aí, gente, aqui eu tenho duas possibilidades. Qual é a primeira possibilidade? Caso 1. Que a primeira criança tire uma bola ímpar e
a segunda tire par. Porque a condição é, basta que a última seja par. A primeira pode ser qualquer coisa. Tranquilo? Vamos lá. Primeira ser ímpar. Qual a probabilidade da primeira bola ser ímpar? Primeira bola ser ímpar, você tem 3 ímpares sobre 5. Né? Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Eu tenho 3 ímpares entre 5. Vezes, aí princípio multiplicativo. A segunda tem que ser par. Quantas pares eu tenho aqui agora? Eu tenho 2. Mas agora eu tenho que tomar cuidado que eu não tenho mais 5 bolas. Eu já tenho 4, porque a primeira já tirou uma. E eu sei que ela tirou uma ímpar, por exemplo, tirou o número 1. Então agora eu tenho 4 bolas e 2 delas são pares. Então a probabilidade da primeira ser ímpar e a segunda ser par, pelo princípio multiplicativo, é 6 sobre 20. Tá? Se a gente simplificar isso aqui, vamos simplificar? Vai me ajudar. Dá 3 sobre 10. Tá? Dividir por 2. Qual é o caso 2? O caso 2 é se as duas forem par. Ou seja, a primeira tirar uma bola par e a segunda também tirar uma bola par. Qual é a probabilidade da primeira ser par? A probabilidade da primeira ser par é 2 entre 5. Olha lá. Ó. Voltou o caso inicial. Eu tenho todas as bolas. Ó, eu tenho todas as bolas. 1, 2, 3, 4, 5. De início eu tenho 5. Então eu tenho 2 entre 5. Vezes. Agora, quando eu for fazer a probabilidade da segunda, eu tenho que tomar cuidado que a primeira já tirou uma par. Por exemplo, vamos supor que ela tirou o 2. Agora eu tenho 4 bolas, mas agora só sobrou uma par. Então eu tenho uma entre 4. Então isso aqui, se a gente multiplicar, dá 2 sobre 20. Se eu simplificar, dá 1 sobre 10. Como aqui a gente separou em dois casos que ou isso acontece, ou isso acontece, ou isso acontece, a gente separou em dois casos que são disjuntos. Pelo princípio aditivo, você soma esses caras. É só somar 3 sobre 10 mais 1 sobre 10. Isso dá 4 sobre 10, né? Se eu passar para porcentagem, isso aqui dá 0,4 ou 40%. Gabarito, letra A. Jamou. Beleza? Então aí, gente, todas as... Deixa eu dar para você dar o print, ó. Todas as 7 questões da UERJ, do primeiro aqui, de qualificação. Dá o print aí, ó, para quem quiser dar o print nas questões. Aqui é a segunda. E aqui é a primeira, tá? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar. Compartilha com quem fez a prova UERJ. Valeu, tamo junto.